Módulo 6. Mobilidade, segurança e prevenção de quedas. A mobilidade é um dos maiores desafios no cuidado com a pessoa idosa. Com a redução da força muscular, do equilíbrio e da coordenação, o risco de quedas aumenta significativamente. As quedas estão entre as principais causas de acidentes graves entre idosos, podendo resultar em fraturas, internações e perda de autonomia. O cuidador deve auxiliar o idoso a se levantar, caminhar ou sentar de forma segura, sempre adotando postura correta para evitar lesões tanto no idoso quanto em si mesmo. Nunca se deve puxar o idoso com força ou realizar movimentos bruscos. O ambiente deve ser adaptado para reduzir riscos, mantendo boa iluminação, retirando tapetes soltos, organizando os móveis e garantindo que o idoso utilize calçados adequados. Barras de apoio e superfícies antiderrapantes são importantes aliados na prevenção de quedas. Promover a segurança é uma responsabilidade diária do cuidador. Observar, orientar e prevenir acidentes faz parte do cuidado integral, contribuindo para que o idoso mantenha sua autonomia e qualidade de vida pelo maior tempo possível. As quedas estão entre os principais riscos à saúde da pessoa idosa e podem causar fraturas, perda de autonomia e complicações graves. O cuidador tem papel fundamental na prevenção, adotando posicionamentos corretos, organizando o ambiente e observando constantemente as condições físicas do idoso. Importância do posicionamento correto. O posicionamento adequado do idoso contribui para o conforto, a segurança, a circulação sanguínea e a prevenção de dores, deformidades e feridas por pressão. Além disso, reduz o risco de quedas durante movimentações, transferências e atividades diárias. O cuidador deve sempre respeitar os limites do idoso, explicando cada movimento antes de realizá-lo e utilizando movimentos lentos e seguros. Posições corretas no leito. Quando o idoso está acamado, algumas posições são mais seguras e recomendadas. Decúbito dorsal deitado de costas. O corpo deve estar alinhado, com a cabeça apoiada em travesseiro adequado, braços posicionados ao lado do corpo ou levemente flexionados e pernas estendidas. Um apoio sob os joelhos pode aumentar o conforto. Decúbito lateral de lado. O idoso deve ficar com o corpo levemente inclinado, com um travesseiro apoiando as costas, outro entre os joelhos e a cabeça bem alinhada. Essa posição reduz pontos de pressão e melhora o conforto. Posição semi-sentada. Indicada para alimentação, conversas e descanso. A cabeceira da cama deve ser elevada entre 30 graus e 60 graus, com apoio adequado para costas, cabeça e braços. A mudança regular de posição ajuda a evitar desconforto e complicações, devendo ser realizada conforme necessidade e orientação. Posição correta ao sentar. Ao sentar, seja em cadeira comum ou cadeira de rodas, o idoso deve manter pés apoiados no chão ou nos apoios da cadeira, quadris bem encaixados no assento, coluna alinhada sem curvar excessivamente, braços apoiados quando possível. As cadeiras devem ser firmes com altura adequada e preferencialmente com braços para apoio. Almofadas podem ser utilizadas para maior conforto e estabilidade. Posição correta ao levantar e caminhar. Ao levantar da cama ou da cadeira, o idoso deve ser orientado a levantar-se lentamente, apoiar-se com firmeza nos braços da cadeira ou na cama, evitar movimentos bruscos. O cuidador deve permanecer ao lado, oferecendo apoio sem puxar o idoso com força. Durante a caminhada, o uso de calçados fechados e antiderrapantes é essencial. Formas eficazes de evitar quedas. Organização do ambiente. A prevenção de quedas começa pelo ambiente. O cuidador deve manter o chão seco e livre de objetos, retirar tapetes soltos ou fixá-los adequadamente, garantir boa iluminação, principalmente à noite, organizar os móveis para permitir circulação segura, uso de equipamentos de apoio. Quando indicado, o idoso pode utilizar bengalas, andadores ou cadeiras de rodas. O cuidador deve garantir que esses equipamentos estejam em boas condições e ajustados corretamente à altura do idoso. Grades laterais na cama podem ser utilizadas, desde que não restringam a liberdade de forma inadequada e sigam orientação profissional. Calçados e roupas adequadas. Os calçados devem ser fechados, firmes e com solado antiderrapante. Roupas muito longas ou largas podem causar tropeços e devem ser evitadas. Atenção aos fatores de risco. O cuidador deve estar atento a fatores que aumentam o risco de quedas, como tontura, fraqueza muscular, uso de medicamentos que causam sonolência, alterações na visão, ambientes desconhecidos. Qualquer mudança no comportamento, na marcha ou no equilíbrio do idoso deve ser comunicada à família ou aos profissionais responsáveis.
Conduta do cuidador na prevenção de quedas. O cuidador deve acompanhar o idoso nas movimentações, incentivar o uso de apoios, nunca apressar o idoso, manter atenção constante. O cuidador não deve improvisar técnicas arriscadas nem realizar movimentos sem segurança. Considerações finais do módulo 6. O posicionamento correto e a prevenção de quedas são responsabilidades essenciais do cuidador. A atenção aos detalhes, a organização do ambiente e o acompanhamento constante reduzem riscos e promovem segurança, conforto e qualidade de vida para a pessoa idosa. Quiz, módulo 6. Pergunta 1. Por que o risco de quedas aumenta com o envelhecimento? A. Porque o idoso perde totalmente a mobilidade. B. Porque a redução da força muscular, do equilíbrio e da coordenação. C. Porque o idoso caminha mais rápido. Resposta correta. B. Porque a redução da força muscular, do equilíbrio e da coordenação. Pergunta 2. Qual deve ser a conduta correta do cuidador ao auxiliar o idoso a se levantar? A. Puxar o idoso com força para agilizar. B. Realizar movimentos bruscos para evitar demora. C. Auxiliar de forma segura, com postura correta e movimentos lentos. Resposta correta. C. Auxiliar de forma segura, com postura correta e movimentos lentos. Pergunta 3. Qual adaptação no ambiente ajuda a prevenir quedas? A. Tapetes soltos no chão. B. Boa iluminação e retirada de obstáculos. C. Móveis próximos e sem organização. Resposta correta. B. Boa iluminação e retirada de obstáculos.